Boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, Wanda. Tudo bem, gente? Epa, babá, meu pai Oxalá. Ah, Vivi já entra saudando. Tudo bem com vocês, gente? Quem soprou canela hoje? Hoje é dia 1º do mês. Hoje é dia de soprar canela. Eu soprei canela. Por que no dia 1º, gente? Porque dia 1º é o dia que inicia o mês, é o dia que inicia um ciclo, né? A gente inicia um ciclo no dia 1, né? Então, todo o ciclo do mês inicia no dia 1º. Então, hoje é dia de soprar canela por isso. E eu já ensinei vocês a soprar canela, como que faz, o que fala, tudo direitinho. Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu ensinei a soprar canela? Ah, Vivi, a gente canta esse ponto na abertura da gira do terreiro, sabia? Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó. Se a volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó. Se a volta do mundo é grande, seu poder ainda é maior. Epa, babá, meu pai Oxalá, exeuê, babá. Esperar uns minutinhos aí pro pessoal entrar na live. Já falei sobre a canela. E eu vou contar uma novidade pra vocês, gente. Arrepia mesmo, né, Vivi? Eu vou contar uma novidade para vocês, tá? Eu já estou com o material do próximo curso, que será sobre comidas e oferendas de orixá. Mas assim, o que eu vou ter de diferente nesse material, nesse curso? Eu vou ensinar não só a fazer as oferendas, os tipos de pratos que cada orixá gosta, né? As iguarias dos orixás. E também vou passar o fundamento de cada comida, o porquê se oferece aquela determinada comida, como se prepara, o que utiliza, o que não utiliza, tá? Então, esse material ele já está sendo preparado, tá? Provavelmente até o meio do mês eu já tenho o material pronto do curso de oferendas de comidas de orixá. E aí eu já vou avisar vocês pra gente ter uma previsão de data. O que eu vou ter de diferente também nesse próximo curso, né? Nesse próximo workshop. Duas coisas que eu vou ter de diferente. A primeira é que, por exemplo, eu vou ministrar. Deixa eu ver se eu consigo me expressar direitinho. Eu vou ministrar o mesmo curso, mas em 2 datas diferentes. Por exemplo, ou vai ser num sábado e num domingo, ou vai ser num dia de semana, ou num sábado, ou num domingo. Por quê? Porque eu percebi que muitas pessoas quiseram participar do curso de banhos, mas acharam que o sábado não era um bom dia, porque tem muitas pessoas que trabalham no comércio, né, cabeleireiro, gente que dá atendimento, até tem umas meninas que dão atendimento de tarô e tudo mais, e no sábado é um dia complicado. Então algumas pessoas não participaram justamente porque foi ministrado num dia de sábado, tá? Então eu quero ver se eu consigo ter o mesmo curso. O que vai acontecer? Você vai se inscrever no curso e você vai escolher. Se não der pra você fazer no sábado, você faz no outro dia. Não tem problema. Ah, eu fiz a minha inscrição,
já participei do curso no sábado e também quero participar no domingo, por exemplo. Quero participar de novo, não tem problema. Eu vou deixar 2 datas livres, tá, gente? Então isso é para dar mais flexibilidade para as pessoas que queiram participar, tá bom? E eu vou mostrar já para vocês algumas peças da matamba que a gente confecciona para Oxalá, para vocês irem dando uma olhadinha. Eu vou esperando mais um pouquinho para que mais pessoas entrem na live, tá bom? Hoje eu tô com a minha pulseira de Oxalá, essa é minha, tá? Eu fiz ela com raulita, né? É uma pedra natural. Coloquei a árvore da vida e coloquei a árvore da vida, na verdade ela representa a ancestralidade, né, gente? Ela representa a sua família, a sua árvore genealógica. E o pombinho, esse pombinho lindo, que ele é muito charmoso. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver o pombinho? Essa é minha. Mas aí eu tenho a pulseira que eu faço de cristais, tá? Que aí eu coloquei a estrela de 6 pontas, o hexagrama, o opachorô de Oxalá e o leque. Ah, mas por que o leque pra Oxalá? Na verdade, o leque, eu já expliquei isso pra vocês, se eu não me engano, na live de Oxum ou de Iemanjá, que o leque, ele tem o nome de ABB, tá? Se você pegar a tradução da palavra leque, chama-se ABB, tá? Então, o leque de Oxalá, ele não vai o espelho, tá? Ele não vai o espelho, nem de um lado nem do outro. Ele é só um leque mesmo, tá? Aí eu tenho também de pedra natural, essa é uma Jade Milk, ó. Ela é uma pedra branca, mas ela é diferente ela vem 2 pingentes, ela vem a estrela de 6 pontas assim e o pombinho aqui, tá? Ah, Vivi, eu tenho protetor de carro de Oxalá também aqui. Deixa eu mostrar para o povo. Cadê? Ué, eu separei um. Tá aqui. Que tava misturado. É tudo branquinho, né? Tudo branquinho, então a gente acaba misturando. Esse é o protetor de carro, que a Vivi falou, que pode colocar no câmbio do carro ou no retrovisor, quem não se importa de ficar com, né? Ou você pode colocar na porta da tua casa, na porta de entrada, na porta do quarto também, tá? E igual a esse eu faço para todos os orixás, tá? Agora, olha, gente, eu tenho essa guia de Oxalá, que ela é de cristal transparente e cristal leitoso, tá? Ela tem essas 2 cruzinhas aqui no meio. Ela tem esse pombo. Ó, tem esse pombinho. E tem essa conchinha, que é uma conchinha caracol, caramujo, tá? Porque isso representa Oxalá também, tá? O caracol, ele representa Oxalá. Ele, inclusive, é o animal, digamos assim, como se fosse um animal de poder de Oxalá, tá? Então, eu tenho essa aqui que eu vou vestir pra ficar com ela. Tá? Vou pôr o caracolzinho, o pombinho pra frente, tá? Aí, gente, o que que acontece? Na Umbanda Sagrada, Oxalá, ele faz o par na linha da fé com um orixá chamado Logunã. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem Logunã ou já ouviram falar desse orixá? Logunã? Ele é o par feminino, o par negativo da linha da fé, né? Porque Oxalá é o positivo e Logunã é o negativo. Na minha casa, na minha tradição, na minha nação, nós não cultuamos Logunã como desta forma. Não é que nós não cultuamos desta forma.
Porque Logunã é o orixá tempo, tá? Ela é o orixá feminino que faz par com Oxalá na linha da fé, mas ela é o orixá do tempo. Tempo, quando eu falo, não é sol, chuva, vento, tempestade. Que esse tempo pertence a Yansan. Essa mãe, ela é tempo cronológico. Dia, hora, mês, calendário, tá? Quando a gente fala do tempo, seria o tempo mesmo, passagem, tá? As estações do ano e tudo mais. Enquanto Oxalá é o pai do dia, da claridade, ela é o orixá do dia, mas quando está nublado. Então, quando o dia está nublado, nós estamos sobre a irradiação de mãe Logunã. Por quê? Porque Pai Oxalá é o dia que irradia, é o sol. Aquele dia maravilhoso quando a gente abre a janela na primavera ou no verão, que tá aquele dia claríssimo. Aquela claridade que irradia a luz, né, do dia, do amanhecer, pertence ao Oxalá, tá? Então, Oxalá é a palavra que diz que se expressa em Deus, né? Quando a gente fala Oxalá, é a palavra da língua portuguesa que expressa se Deus quiser, tá? Então, se vocês pegarem algumas pesquisas, vocês vão ver que é se Deus quiser, tá? Na nossa nação, na nação Yorubá, Oxalá não é Deus, né? Ele é um filho de Deus, ele é o primeiro filho de Deus, né? Oxalá é o primeiro filho de Deus, que é o orixá que criou os homens, que eu vou explicar para vocês mais adiante, para eu não perder muito o raciocínio. Quem é Deus para nós? Nós chamamos ou de Zambi, né? Que algumas tradições chamam de Zambi, outros Olodumare, tá? E outros Olorum, que é o mesmo Deus, que é o Deus do universo, que é o Deus mesmo, o Deus supremo. Não é, ele não seria nem considerado um orixá, ele está acima do orixá. Tá? E Oxalá é o filho de Deus. Seria, vamos dizer, seria o primeiro filho de Deus. E ele é o senhor do branco, porque ele é um orixá funfun, né? Os orixás brancos, os orixás da criação, eles são orixás funfun, e funfun quer dizer branco. Então, Oxalá é o senhor do branco. A única cor que se usa para Oxalá é branco? Sim. A única cor que se usa para Oxalá é branco. Não existe uma outra cor que Oxalá use. Porém, você pode mesclar o branco com um dourado, por exemplo, se for numa vestimenta, se for numa paramenta, se for numa guia, alguma coisa assim, você pode usar o prata. Você pode usar o dourado, que na verdade seria o metal de Oxalá, que é o ouro, tá? E tudo que é cristalino, tá? Tudo que é branco, prateado, pertence ao Oxalá, tá? Ele não usa nenhuma outra cor. As pedras de Oxalá, Jade Milk, que eu já mostrei pra vocês, né? Você pode usar a Raulita também para Oxalá, apesar que ela não é toda branca, mas você pode usar para Oxalá a Raulita. Você pode usar o cristal, o diamante, que é a pedra preciosa de Oxalá é o diamante. E cristais transparentes, tá? Tudo que for cristal, pedra da lua também você pode utilizar para Oxalá. Eu tenho até um terço aqui que tem a pedra da lua, ó. Ela é uma pedra bem, ó, tá? É uma pedra bem transparente. Na família, tá? Na família de Oxalá, vamos dizer assim, nós temos o orixá também chamado Oxaguian,
tá? E temos a Logunã, que faz o par com ele na Umbanda, como sendo o par da linha da fé, tá? Para Logunã, nós podemos usar as cores azul escuro e podemos usar o fumê. Então, eu tenho também um escapulário aqui de Logunã. Eu não falei que ela marca o tempo? Então, olha o que simboliza Logunã. Uma ampulheta. O pessoal não marca o tempo com isso? Tem ampulheta de 5 minutos, de 10 minutos. Então, você vira a ampulheta, ela tá marcando o tempo, tá? E também coloquei um leque, mas eu posso pôr uma espada, porque ela é guerreira também, tá? A Logunã. E a cor, eu coloquei para dar destaque, pedras fumê, tá? Mas tem Logunã que vai usar o azul escuro, tá? Pode ser uma lápis lazuli e pode ser uma sodalita também, que eu fiz essa daqui de cristal com sodalita, que também pode consagrar para Logunã, tá? Esse jogo de pulseira. Ele é cristal, ó. Aí eu coloquei uma espadinha, que na verdade essa pulseira eu fiz pra Ogum, tá? Mas aí eu posso mudar o pingente, posso deixar a espada, um leque, posso colocar aqui uma ampulheta também, tá? Mas só para vocês terem ideia, a sodalita ela também serve para Logunã e também para o Xaguiã, tá? Que seria o orixá da linha da fé de Oxalá, mas seria, digamos assim, que ele é considerado um Oxalá mais novo, tá? Mas eu vou explicar depois melhor para vocês, porque o meu foco agora seria um pouquinho sobre Logunã. Porque como eu não tenho muito conteúdo para falar uma live só de Logunã, eu falei, bom, eu vou pegar Oxalá, vou falar um pouquinho de Logunã e um pouquinho de Oxaguiã, tá? E Oxaguiã também usa a cor escura, o azul. Só que o azul dele é um azul mais puxado assim pro royal, sabe? Não é um azul tão escuro, tão fechado. Ele é um azul mais meio termo, tá? Ele é um azul assim, ó, um azul royal. Então aí dá pra fazer as peças também, ou cristal com azul ou leitoso para o Oxaguiã. Já o Oxalá, como eu falei que é só branco, você pode usar o branco leitoso como usar o branco cristal, tá? O cristalino, né? Que também o cristalino pertence ao Oxalá. E para o Oxaguiã também dá para usar esse azul aqui, ó, que é da Amazonita com a Jade Milk, tá? Aí dá para criar as peças de várias formas, de várias maneiras, com azul mais claro, com azul mais escuro. O Fernando da Caminhos do... Nossa, gente! Das Ervas, Caminhos da Luz. Caminhos da Luz. Esqueci o nome dele, da empresa dele, quer dizer. O Fernando do Caminhos da Luz. Vocês compartilharam a live, gente? Vocês lembraram de compartilhar? Eu até esqueci de falar para vocês compartilharem a live. Então, o Fernando, ele é de Logunã. E ele me encomendou uma guia toda de sodalita com cristal rutilado, que seria um cristal fumê, tá? Ficou lindíssima, 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 lindíssima a guia dele. O escapulário dele. Então, Logunã é o orixá do fator expansivo e esgotador da linha da fé de Oxalá. Por quê? Por quê? As pessoas, quando elas têm muita fé e ultrapassa o limite e passa, ao invés de ter fé, ser uma pessoa fanática, isso já se passa, isso já está sendo usado o negativo, digamos assim, da linha da fé. Então, quem cuida e quem trata esse ser fanático seria a Logunã. Então, quando a pessoa passa da linha da fé para a linha do fanatismo, que ela passa a ser muito fanática, quem trabalha esse lado da pessoa seria o orixá Logunã, tá? E deixa eu ver o que mais que eu vou falar rapidamente sobre Logunã. Falei dela que ela é do tempo cronológico, né? Que ela é o fator
esgotador. E é isso, tá? Os símbolos de Oxalá, além daqueles que a gente conhece, que é o pombo, eu falei do abebê, o opachorô, tá? Vocês sabem o significado do opachorô? O que ele representa, na verdade? O que o opachorô representa? Vocês sabem? Aquele cajado que Oxalá usa, que tem um pombo em cima. O opachorô, aquela ferramenta, né, de Oxalá. Vocês sabem o que ele representa? Aí nós temos também o sol, né? Como eu falei, a luz do dia, o sol é uma representação de Oxalá. Nós podemos fazer oferendas e cultuar Oxalá no campo aberto, tá? Um campo aberto, bem aberto, onde todos os raios do sol estão irradiando naquele lugar, é o ponto de força de Oxalá, tá? O símbolo do infinito também representa Oxalá. Se vocês pegarem aquela imagem que eu postei que eu coloquei no post sobre a live de hoje, se eu não me engano, é que eu não sei se cortou, porque às vezes a gente tem que mexer na imagem e corta. Mas ali naquela imagem tem Oxalá, tem um sol e tem o símbolo do infinito. Se cortou, depois eu mostro para vocês. O símbolo do infinito também representa Oxalá. Porque, gente, ele é o infinito, né? Ele é o céu, ele é a terra, ele é a fé, ele é o pai de todos, ele é o pai da criação, que eu vou contar para vocês mais à frente. A incumbência que Oxalá teve sobre os seres humanos e sobre a criação do homem, né? O opachorô, ele representa, tá? Que depois vocês vão entender, quando eu contar a história de Olodumare, quando ele deu a incumbência de Oxalá para criar o mundo, para criar o homem, aí vocês vão entender por que o opachorô representa. O opachorô representa a ligação do céu, do Orum, com o Aiê, que é a terra. Então, quando Oxalá se manifesta, né, numa incorporação, para a gente poder entender, ele pega o seu opachorô e na sua dança ele bate no chão e faz movimentos na terra. Por quê? Porque a ligação do Orum com o Aiê, a ligação do céu com a terra. Então, aquela ferramenta de Oxalá, o opachorô representa isso, tá? A ligação do céu e a terra, do divino com o terreno, do Deus com o homem, tá? Então, o opachorô, ele tem essa representação. E ele é o pai da fé. E como o ar, né? A fé é algo que não se toca, que não se vê, que apenas se sente, né? E para nós, na nossa cultura, na nossa casa, o Oxalá é exatamente isso, né? Ele é o pai que abraça a todos, e todos precisamos de Oxalá, né? Porque todos precisamos de ter fé. E Oxalá, assim como o Iemanjá, são os dois orixás primordiais e os dois orixás em que, na nossa casa, na nossa cultura, todos os filhos têm que ter a sua guia, o seu fio de Oxalá e Iemanjá. Tá? Por quê? Porque representa a fé, a vida, a geração, são os pais da criação, assim como eu falei para vocês de Iemanjá na live, que ela é a mãe de todos, Oxalá também é o pai de todos. Por quê? Porque Olodumare, pai da criação, o rei, o dono do céu, né? O rei do universo, não é a Terra como um planeta, é o universo, Olodumare. Né? Ele é o Deus, o Supremo, o maior. Ele
criou, né, a terra lá do céu e pediu para Oxalá vir, né, descer do plano divino e criar a terra mesmo, né, a terra para ser habitada. E deu o saco da criação para Oxalá. E Oxalá veio à terra para criar, né, a terra física mesmo. Deu o saco da criação e Oxalá veio na sua jornada e tudo, mas antes disso ele foi consultar Ifá, né, porque é o hábito de todos os orixás quando iam fazer alguma coisa, consultar Ifá. E Ifá disse para Oxalá: olha, você precisa fazer as oferendas, você precisa oferendar, né, fazer umas oferendas para Exu, para você ter bons caminhos, para você poder chegar e dar tudo certo e tal, e tal, e tal, e tal. Oxalá, como era muito, né, como se, eu não vou fazer isso, né, não vou fazer isso, não vou fazer essas oferendas, coisa nenhuma. E não fez. E quando ele estava saindo digamos assim, do plano espiritual para fazer a passagem para o plano terrestre, ele encontrou Exu, né? E Exu tem a função de quê? De fiscalizar, né? Foi fiscalizar e viu que Oxalá não tinha feito as oferendas necessárias. E não fez e passou, beleza. Aí o Exu, pra se vingar de Oxalá, falou assim: pera lá, vou te jogar um feitiço aí, uma mandinga. E fez com que Oxalá sentisse muita sede, uma sede incontrolável. Oxalá, com seu pachorô, furou um dendezeiro, uma árvore de dendezeiro, e tomou aquele líquido refrescante até se fartar. Tava cansado, né, da sua jornada, tava esgotado e tomou vinho de palma até se embriagar, né? E dormiu, adormeceu. Aí Exu, que tava só na espreita, foi lá em Odudua, que é outro orixá da criação, e falou assim: ó, Oxalá tá lá com o saco da criação lá, debaixo da árvore lá, bêbado, dormiu, não criou o mundo não. Odudua já estava enciumada, porque ela ficou questionando porque Oxalá que foi, porque não ela, foi lá e roubou o saco da criação. Voltou lá em Olodumare e falou: ó, tá vendo, ó, Oxalá foi irresponsável, ele não criou a terra. Ele tá lá, ó, debaixo da árvore dormindo, e eu ainda fui lá e peguei o saco da criação. E se fosse outra pessoa que tivesse pego o saco? Aí Olodumare chegou e falou assim: tá, e por que você ainda não foi criar o mundo? Por que você ainda não foi criar a terra? Né? Vai lá e faz o que Oxalá não fez, né? Então, Odudua, com o saco da criação, pegou uma galinha e foi criar o mundo. E ele, Odudua, ela espalhava a terra e a galinha ia ciscando aquela terra. E aquela terra ia se formando. Formou as rochas, formou a planície e tudo mais. Foi formando. Quando Oxalá acordou, ele voltou em Olodumare e reclamou. Ele se queixou, falou assim: nossa, mas agora já foi, Odudua já criou a terra, era o que eu queria, mas eu vou te dar como se fosse um castigo, né? A partir de hoje você não pode beber nada alcoólico e nem utilizar o dendê, né? Seria a quizila de Oxalá. Por isso que muitas pessoas em suas oferendas colocam o vinho para Oxalá, e na nossa cultura, na nossa casa, a gente não oferece o vinho. O vinho, ele vem como oferenda para Oxalá devido ao sincretismo que existe com Jesus Cristo, com a Igreja Católica, porque lá eles, né, na cultura deles, eles comem o pão e tomam o vinho.
em homenagem a Jesus, né? Como se fosse a Santa Ceia. E para nós umbandistas, para nós do culto afro, nós não colocamos bebida alcoólica para Oxalá. O que nós oferecemos de bebida para Oxalá? Água. Água de coco verde, tem que ser água de coco verde, porque tem aquele coco que é seco, né? Água de coco verde e água, tá? É isso que a gente oferece para Oxalá. As comidas de Oxalá não vão muito tempero. Azeite de dendê nem pensar, tá? As comidas de Oxalá são sempre muito insossas, muito sem tempero, bem simples, tá? As comidas de Oxalá são comidas brancas, arroz, acaçá, canjica, né? A canjica branca. O pão, vocês sabem o que é acaçá? Vocês sabem como que prepara? Vocês sabem o que é um acaçá? Vocês já viram? Vocês conhecem o que é acaçá? Vocês não sabem ou vocês sabem? Que ninguém respondeu? Então, a caçá, ela é uma comida branca feita de farinha de milho branca, porque existe a farinha de milho amarela, existe a farinha de milho branca. Inclusive o acaçá é uma das comidas que eu vou ensinar também na minha aula de comidas de orixá, tá? Então, também vai entrar isso. Eu falei da criação, tá. E aí, eu acabei mudando um pouco a finalização da história. Então, quando Oxalá voltou lá para Olodumare para reclamar que Ododu havia roubado o saco da criação e tinha criado a terra, né, e tudo mais, Olodumare falou assim: então eu vou te dar esse castigo, você não vai mais poder beber a bebida alcoólica, nem o dendê, né? Por isso que esses elementos não fazem parte das oferendas de Oxalá. Mas vou te dar esse castigo e você volta lá e cria o homem, tá? Oxalá teve a incumbência de Olodumare para criar o homem. Sim, Vivi, você pode oferecer o arroz com mel para Oxalá, ou a canjica com mel, o pão com mel. O mel, sim, é um elemento de Oxalá, tá? O dendê, não. Pimenta, nem pensar, tá? E bebida alcoólica também não. Então, Olodumare falou assim para Oxalá: já que você não conseguiu criar o mundo, você vai criar o homem, tá? O homem, nós, físico, tá? Então, Oxalá pegou vários elementos, fez o homem de madeira, fez o homem de ferro, enfim. Oxalá tentou de várias maneiras moldar o homem, nossa carne, nosso físico, e não conseguia. Né? Ele ia lá, criava o homem de madeira, o homem ia lá, despencava. Criava o homem de ferro, ele era muito rígido. Criava de bambu, quebrava, enfim. E aí, ele falou com sua esposa, com Nanã, e Nanã cedeu para Oxalá o seu barro, para que Oxalá moldasse o homem. E assim foi feito. Porém, Nanã pediu a Oxalá que, quando o homem cumprisse a sua trajetória, o barro voltaria aos seus domínios, né? Então, nós fomos moldados por Oxalá com o barro de Nanã e o sopro divino nos deu a vida. Por isso que Oxalá é o pai da criação do homem. Pai de todos nós, né? Então, da mesma maneira que eu expliquei para vocês
quem foi Iemanjá, expliquei agora quem foi Oxalá e por que que nós somos todos filhos de Oxalá. Né? Então, por isso Oxalá nos criou. Os orixás Funfun, os orixás da criação, são Olodumare, Obatalá, Oxalá, porque Oxalá também em alguns cultos é chamado de Obatalá, Odudua e todos os orixás brancos, que são todos os orixás da criação, do divino, do infinito, tá? Por que o número 8, o número do infinito? Porque se vocês olharem o número do infinito deitadinho e levantar ele, ele é o número 8, né? Então, qual é a ligação? O universo, que é o Olodumare, o princípio, que é o Batalá, Oxalá, o Batalá, a criação, que foi feita por Oxalá, Oxaguian, que é o conflito, Orumilá e Fá, que é a intuição, né, que é o adivinho, o planeta Terra, que foi criado por Odudua, não foi por Oxalá, porque ela roubou o saco da criação dele. Então ela é a orixá primordial do planeta Terra. Adjalá, que criou e moldou o nosso Ori, tá? E Tururu, que é o sopro da vida. Todos esses orixás são orixás da criação, que não são os orixás cultuados dentro do nosso dia a dia no terreiro, tá? Mas eles são os orixás da criação, que ficam lá no universo, lá no céu, lá no Orum, tá? Não foram os orixás que povoaram a terra, com exceção de Oxalá, né? Oxalá, ele veio sim à terra, quando ele veio criar o homem, quando ele veio nos criar. A saudação de Oxalá, né? As mais comuns que a gente usa são Epa, Epa Babá, que é Viva, Viva o Pai, e Exeuê Bababá, que é Oxalá é meu pai. Que são essas duas saudações que a gente mais usa, né, dentro do terreiro. E a maioria do povo usa muito as saudações mais simples, né? Salve Oxalá, né? Saravá Oxalá, mas tá valendo. Devido à criação do mundo, né, que foi feita por Odudua, com o saco da criação que havia terra, e a galinha que ciscou a terra e espalhou e foi formando, né, as rochas, os caminhos, a terra em si, dentro do universo que era um vazio. Por isso que a galinha, ela é um animal de grande poder. Porque, além de Odudua e Oxalá que criou o homem, a galinha foi fundamental para a criação. Por isso que existe muito tabu em cima da galinha na religião, porque as pessoas confundem o fato de uma pessoa oferendar uma galinha para um orixá como sinal de gratidão, de respeito, de ancestralidade, de criação do mundo, né? As pessoas já acham que vão matar a galinha para fazer macumba para os outros, tá, gente? E isso não existe na religião dos orixás. Isso não existe, tá? O animal, a galinha, ela tem uma representação sagrada e divina devido à criação, porque ela fez parte da criação. Ela é um animal que fez parte da criação. E existem outros itãs que contam também da importância da galinha, principalmente a galinha de Angola, porque a galinha de Angola era uma galinha muito feinha. Aí Oxum foi lá, pintou a galinha, enfeitou ela e ela se tornou uma galinha bonita. E existem outros itãs, outras histórias. Mas hoje nós estamos falando da criação, tá? Então, existe esse tabu, tá?
Porque antigamente, gente, nós temos que pensar que tradição, orixá é origem, orixá é tradição, tá? Orixá vem de séculos atrás. Antigamente, as pessoas não tinham lojas para ir comprar um presente e dar para as pessoas um presente, com caixa, com laço. O que eles davam de presente para as pessoas? Alguém sabe me responder? O que as pessoas davam de presente? Aquilo que eles tinham, muitas vezes no quintal de casa. Quem não sabe que antigamente a gente criava no quintal, fazia horta, criava galinha, criava pintinho, né? Às vezes criava até um animal um pouco maior, um porco, bem no quintal de casa. Aquilo que eles tinham. Exatamente, Vivi. Eles presenteavam com aquilo que eles tinham. Então era muito comum numa festa, num dia de consagração, num dia de união, num dia de confraternizar, as pessoas levarem uma galinha e dar de presente. Tá? Levar uma galinha e dar de presente. Era o mais comum levar uma galinha e dar de presente. E aí as pessoas faziam o que com aquela galinha? Matava a galinha, limpava a galinha e comia a galinha. Gente, é isso. Eu não sei por que as pessoas criaram tanto tabu em cima disso. Isso é uma tradição que existe até hoje, dentro do culto dos orixás. Você vai lá, você mata a galinha, você faz, prepara e todo mundo come. Consagra-se junto. Por quê? Porque como é uma religião tradicional, uma religião litúrgica, isso não vai mudar. Por mais que as pessoas escondam, por mais que isso tenha tabus no meio, isso não vai mudar, porque é de orixá. Eu não tenho como ir na granja, eu não tenho como ir no mercado, comprar um frango, uma galinha morta, chegar lá e dar para orixá. Não tem como. Com certeza, Vivi, eles ofertavam aquilo que eles tinham de melhor. E muitas vezes era uma galinha, né? Era o que eles tinham, assim, de mais, digamos assim, além disso, é o mais sagrado que se tinha, né? Então, ele ia lá, pegava a galinha no quintal, a galinha mais bonita, ou o galo mais bonito, o frango, né? O galo mais bonito, e levava de presente, né? Mas na religião dos orixás tem sim essa representação da galinha como um ser sagrado, divino, né? Porque ele ajudou a criar o mundo, né? E se a gente linkar as histórias dos orixás com as histórias de outras culturas, como por exemplo a católica, a gente vê que tem muito disso. Linka muito, muda só os nomes, muda algumas formas de contar as histórias, mas quando você começa a pensar que na religião católica, Deus criou o mundo, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele vagava sobre a face da terra, e depois ele mandou seu filho Jesus, que no caso para nós é Oxalá, e criou o mundo, criou a terra, habitou a terra. Depois vieram os outros orixás, como se fossem os discípulos de Deus, né? Os apóstolos de Deus, e povoou a terra, e através dela criou-se as famílias e se multiplicou as pessoas. Então, gente, começa a fazer um link das histórias dos orixás, dos itãs dos orixás e as outras culturas, que nós vamos ver que é a mesma coisa. Só muda os nomes. Só muda os nomes. Aí você vê lá Adão e Eva, aí você vê que é Oxalá e Nanã, porque Nanã deu barro e Oxalá foi lá e moldou o homem. Você entende que as histórias têm muitas, elas são similares? Os personagens mudam algumas coisas porque são culturas diferentes, mas tudo se alinha. Sim! A Vivi tá falando da questão das oferendas, né? Por que a gente tem essa cultura de oferendar? Primeiro, gente, as oferendas, ela vem realmente dessa questão
multiplicação, de estarmos juntos, de consagrar, né? De união, de... Ai, como que é o nome da outra palavra que agora me fugiu? De sacralizar, né? De sacralizar. E a comida, ela tá envolvida em tudo. Você não faz uma festa sem ter comida para servir para as pessoas. A nossa comida em uma festa, né? Numa festa de aniversário, num churrasco, a nossa comida é uma oferenda. A gente não tá ali confraternizando, compactuando, dividindo, compartilhando, que a Vivi colocou agora até no comentário, compartilhando com as pessoas. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Não muda. Só muda os nomes. Só muda as formas. Só muda a cultura. Porque é uma outra cultura, né, gente? É uma outra cultura. Olha, tá faltando 13 minutos para acabar a live. Eu vou dar uma repaginada aqui nas minhas anotações, ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. E eu vou passar para vocês um culto que a gente faz, que vocês podem fazer com a família de vocês, tá? No dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Por que que a gente faz na véspera de Natal? Por quê? Porque dia 24 para o dia 25, porque dia 25 é o dia que se comemora, né, Jesus Cristo, e tem sim esse sincretismo com Oxalá. Não tem como negar, a Umbanda traz isso das culturas negras, até porque os negros frequentavam as igrejas porque eles eram obrigados, e era a única forma deles cultuarem os orixás através do sincretismo católico. Então nós fazemos um culto, nós na minha família, e eu vou ensinar a vocês para fazerem o culto ao Oxalá no dia 24 de dezembro de todo ano, tá? Quem gostar e quem quiser pode praticar e pode fazer esse culto, que se vocês olharem meu Instagram, meu Facebook, vocês vão ver que a gente sempre posta dia 24 de dezembro as fotos que a gente faz da oferenda para Oxalá, para comungar com a nossa família, né? Para reverenciar Pai Oxalá, em agradecimento, em gratidão pela nossa existência, né? Pela nossa fé, pelo nosso ano, né? Por tudo que a gente tem, por gratidão. E eu vou ensinar vocês, então, a fazer essa oferenda, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Eu falei, né, que Oxaguian é o filho de Oxalá, mas ele é um orixá mais novo, né, que seria chamado de Oxalá jovem, Oxalá mais novo. E ele usa a cor branca e um detalhe em azul, né? Eu falei sobre Oxaguian. E Oxalá, ele é o orixá ancião. Quando a gente fala ancião, não é só no quesito velho, é no quesito experiente, é no quesito superior, tá? Quando a gente fala orixá ancião, é aquele orixá que é mais respeitável, que é o ancião, ele é o patriarca da religião de Umbanda, tá? Ele é o patrono da Umbanda, ele é o patrono da fé. Então, ele é o que comanda. Todos os orixás são comandados por Oxalá, de uma certa forma. Então, eu vou passar para vocês a oferenda, tá? Gente, tem mais outras comidas de Oxalá, tá? Mas eu vou deixar pra gente falar no curso de comidas de orixá, tá? Vocês vão pegar... a quantidade de canjica vai depender da quantidade de pessoas que tiver na casa, tá, gente? Então, eu não vou especificar aqui 500 gramas, 200, 1 quilo, porque eu não sei quantas pessoas vão estar na sua casa confraternizando no Natal. Então, vocês vão fazer de acordo com a quantidade de pessoas, tá? Vocês vão colocar a canjica de molho. A água daquela canjica,
que você vai deixar de molho de um dia para o outro, você vai coar e você vai fazer um banho de Oxalá. Quem fez o curso comigo já sabe fazer o banho de Oxalá, tá? Você vai fazer um banho de Oxalá com a água dessa canjica. Aí você vai colocar essa canjica para cozinhar, tá? Quando ela já tiver quase cozidinha, você vai tirar a porção de Oxalá num pratinho branco, num pires branco, numa cumbuquinha branca. Prato branco, tá? Porque Oxalá é branco, gente. Tudo branco. Você vai estar vestido de branco, você vai tomar seu banho de Oxalá, você vai fazer o prato de Oxalá com essa canjica cozida, mel, vai regar com mel, vai colocar uma rosa branca, você pode arrancar o cabo da rosa, coloca a rosa em cima do prato, tá? Embaixo, antes de você colocar a canjica, você pode, com a sua família, quando eu falo família, gente, é a família íntima. Eu, meu marido e meu filho. Se minha sogra estiver na casa dela, ela vai fazer o prato dela, com o marido dela, com os filhos dela que estão na casa dela, tá? Isso eu tô falando antes da gente ir fazer ceia de Natal. Você pode fazer, você quer ver um horário perfeito para você fazer isso na véspera de Natal? Às 18 horas. Que são às 6 horas antes de anoitecer. Porque quando a gente tá no final do ano, dia 24, 6 horas ainda tá claro, tá? Ou você pode fazer de manhã, logo cedo, 6 horas da manhã. Tá? Por quê? Porque 6 é o número do amor, tá? 6 é o número do amor, então é um amor em família. Você pode pegar todos os seus pedidos, você anota num papel branco, sem linha, sem nada, de preferência com lápis, que eu já ensinei isso nas lives, né? Você vai escrever todos os seus pedidos. Então, a Vivi vai escrever todos os pedidos dela num papel em branco, o Marcelo, todos os pedidos dele, o Vinícius, todos os pedidos dele, o Lucas, cada um no seu papelzinho. Vai embrulhar, vai colocar embaixo do prato, vai colocar a canjica, vai regar com mel, tá? Vai regar com mel, vai colocar rosa branca em cima do prato. Esse é o prato de Oxalá que você vai colocar no teu congá, na tua casa, com uma vela branca de 7 dias e vai fazer todos os pedidos. Vocês vão fazer as orações, vocês vão cantar, vocês vão louvar, vocês vão reverenciar Pai Oxalá, tá? Vestidos de branco, vocês vão já ter tomado banho antes, vão estar vestidos de branco, tá? Vão fazer o prato de Oxalá. Aquela canjica que sobrou, vocês vão preparar aquela canjica com leite de coco, com leite, com coco, com açúcar, com mel, com o que vocês quiserem. Vocês vão temperar aquela canjica de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? E essa canjica também vai pro congá, depois de vocês rezarem e tudo mais. Depois vocês vão comer essa canjica. Junto com essa canjica, vocês também podem oferecer pão, vocês podem oferecer frutas brancas, uva, aquela uva verde, maçã verde, pera, tá? Você pode fazer uma cestinha de frutas, a canjica, o pão, a água de coco, se vocês quiserem, se vocês desejarem, né, a água de coco. Vocês vão fazer essa oferenda para Oxalá na véspera do Natal, tá? E vão consagrar e comungar em comunhão com a sua família. Vocês vão comer essa canjica, tá? Vão comer esse pão. Vocês vão fazer a ceia de vocês. Eu acho que seria bacana fazer logo de manhã, deixar pronto, né? Deixar pronto num dia, na véspera de Natal ou no dia de Natal, como vocês preferirem. Pode ser do dia 24 pro dia 25, pode ser no dia 25. A gente costuma fazer no dia 24, tá? De manhã, porque olha que belo café da manhã. Frutas, pão e canjica. E água de coco. Olha que bênção, né? E aí vocês vão fazer os pedidos de vocês, da família, colocar debaixo do prato, né? Daquela oferenda de Oxalá. E vão comer. Depois, se sobrar, pode levar para casa de algum familiar que vocês forem passar o Natal e oferecer sem problema nenhum, tá? Mas isso geralmente é um culto que a gente faz na nossa casa, tá?
junto da nossa família. Família que eu falo é a quem mora na tua casa, tá? Quem mora na tua casa, quem tá ali junto. Aí vocês vão fazer. Aí vocês vão fazer essa oferenda, tá? Coloca uma velinha de 7 dias, depois deixa aquele prato lá de Oxalá, aqui, né? O tempo que vocês acharem necessário. Não há necessidade de esperar os 7 dias para tirar aquela canjica que foi oferecida para Oxalá. No dia seguinte, vocês já podem tirar. Quando fizer assim umas 24 horas, tá bom. Porque senão depois, gente, vai apodrecer, né? Então, você tira, aí pega aquela canjica que foi oferecida para Oxalá, põe num saquinho bonitinho, leva até um jardim, leva até um campo aberto, um parque, um lugar que vocês achem bonito, um lugar bacana, agradece, coloca embaixo ali de uma árvore, não pede uma planta bonita que vocês acharem, umas flores, enfim. Agradece Oxalá, salda Oxalá, coloca ali, traz o saquinho de volta para jogar fora, né? Para jogar lá não, tá, gente? Você vai lá, vira o saquinho, põe lá bonitinho, agradece Oxalá, pega aquele saquinho de plástico e joga no lixo. Vocês não vão sujar a natureza, tá? No prato de Oxalá, se vocês quiserem também, vocês podem colocar uma fatia de pão, tá? Se você for pôr o pão na oferenda, você põe um pedaço de pão também na oferenda de Oxalá, tá? Deixa eu ver o que mais. Falei das comidas, né? Falei da canjica, falei da saudação, falei das roupas, falei das cores. Tá lá, falei de Logunã, que é o par de Oxalá, né? Das cores. No campo de força, no campo aberto, né, que é o local de Oxalá, falei dos símbolos. Alguém tem alguma pergunta, gente? A live tá se encerrando já vai dar 1 hora que eu tô aqui falando. Rápido, né? Passa muito rápido. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber? Gente, eu fiquei em débito com vocês, porque eu tinha marcado com vocês que de quinta-feira eu ia fazer live sobre tarô e tudo mais, mas acabou que a gente foi fazendo um mix, né? Foi surgindo outros assuntos, foi surgindo outras coisas. E eu acabei ficando em débito com vocês, tá? Então, esta quinta-feira nós vamos falar sobre tarô. Eu vou montar minha mesa de tarô. Eu vou trazer uma pessoa para falar também de tarô comigo. Nós vamos fazer um bem bolado aqui na live de quinta-feira. Porque eu não contei para vocês, mas eu já tenho uma aluna de tarô. Eu tenho dado aula para ela já há algumas semanas. E tá sendo uma experiência muito legal, uma coisa que eu não imaginava, caiu assim de paraquedas na minha vida. Ela falou que precisava e queria que fosse comigo. Ela me pediu para dar aula. E eu falei, bom, se você quer, você vai ser minha cobaia, porque eu nunca dei aula, né? E aí eu vou... Verdade, Vivi, boa ideia. Olha, Vivi, obrigada, viu? Olha, maravilhosa a sua ideia, fazer uma live de Cosme e Damião. Eu vou fazer uma live de Cosme e Damião. Eu vou fazer o seguinte, como a data dos IBGs de Cosme e Damião é mais pro final de setembro, e nós ainda estamos no início, eu vou fazer a próxima live sobre linhas de trabalho na Umbanda. Nós vamos falar um pouquinho de caboclo, um pouquinho de boiadeiro. Se faltar, a gente faz depois uma live complementar sobre as linhas de trabalho nas terças-feiras, tá? E de quinta-feira, essa semana, eu vou fazer sobre a live de tarô, tá bom, gente? Vai encerrar, ó, já tá contando segundos ali, falta 20 segundos para fechar a live. Gratidão, um beijo para vocês. Muito obrigado, foi maravilhoso falar de Oxalá, o que eu podia passar para vocês, obviamente. E quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter a live sobre tarô essa semana, tá bom?
Aí eu vou tirar carta, vocês vão poder fazer